Daniel capítulo 4. Depoimento do rei Nabucodonosor aos homens de todas as nações, povos, línguas e culturas que vivem em todas as partes do mundo. Shalom, paz e prosperidade. Pareceu-me bem e necessário divulgar os sinais e maravilhas que Elá, Deus, o Altíssimo, tem realizado em meu favor. Quão magníficos são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino soberano que dura para sempre, e o seu domínio permanece de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em minha casa, no meu palácio. E eis que tive um sonho que me abalou profundamente e me deixou alarmado. Estando eu repousando em minha cama, os pensamentos e visões que passaram pela minha mente preocuparam-me sobremaneira e me apavoraram. Por este motivo, determinei expressamente que todos os sábios fossem trazidos à minha presença para interpretarem o pesadelo que tivera. Assim que os magos e místicos chegaram, contei-lhes o sonho. No entanto, eles não conseguiram desvendá-lo para mim. Por fim, veio Daniel à minha presença e eu narrei a ele o que havia visto. Ele é chamado Beltesazar, em homenagem ao nome do meu Deus, Bel. E creio que o Espírito dos santos deuses está nele. Então falei com ele: Beltesazar, chefe dos sábios e dos magos, sei que o Espírito das santas divindades habita em ti, e que nenhum mistério é difícil demais para que o reveles. Sendo assim, vou contar-te o meu pesadelo. Esclarece o seu sentido, pois, para mim, estas são as visões que me ocorreram quando estava deitado em minha cama. Eis que olhei, e diante de mim estava uma árvore muito alta no meio da terra. A árvore cresceu tanto que a sua copa encostou-se ao céu e podia ser avistada até os confins da terra. Tinha belas e viçosas folhas, muitos e saborosos frutos, e produzia com tanta fartura que todas as pessoas do mundo podiam se alimentar dela. Debaixo dela, os animais do campo encontravam um abrigo aconchegante e seguro, e as aves do céu viviam alegres em seus galhos e ramos.
todas as criaturas se sustentavam daquela árvore. Então, nas visões que tive deitado em minha cama, observei e vi claramente diante de mim uma sentinela, um santo anjo que descia do céu. E eis que ele bradou em alta voz: derrubai, pois, a árvore, cortai-lhe os ramos. Sacudi todas as suas folhas e espalhai o seu fruto. Afugente-se todas as criaturas abrigadas debaixo dela, e as aves dos seus galhos. Contudo, deixai na terra o tronco com as raízes, presos com uma cinta de ferro e de bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será regado pelo orvalho do céu e se alimentará da grama da terra, como os animais. A mente humana lhe será extirpada, e esse tronco será como um animal, até que se passem 7 idãs, tempos ou anos. E esta sentença é, pois, proclamada por sentinelas. Os seres angelicais declaram o veredito, a fim de que todos os que vivem saibam que Elá, o Altíssimo, domina sobre todos os reinos dos seres humanos e os dá a quem quer, e quando deseja, e pode decidir colocar no poder o mais simples dos homens. Este, portanto, é o sonho que eu, o rei Nabucodonosor, tive. Agora, Beltesazar, diz-me claramente a correta interpretação deste pesadelo, porquanto nenhum dos sábios do meu reino tem capacidade para interpretá-lo para mim, exceto tu, pois o Espírito dos santos deuses vive em ti. Daniel, cujo nome babilônico era Beltesazar, ficou perplexo por algum tempo, e os seus pensamentos o deixaram aterrorizado. Então o rei procurou deixá-lo à vontade, dizendo: Beltesazar, não te deixes abalar pelo que te foi revelado acerca do meu pesadelo. Não te assustes. Ao que Beltesazar respondeu: ó meu senhor, quem me dera o teu sonho só se aplicasse aos teus inimigos, e o seu significado fosse apenas contra os que te odeiam. A árvore que viste, que desenvolveu e ficou imensa, cuja copa chegava até os céus, e podia ser vista em toda a terra, com folhagem exuberante e generosa em frutos,
na qual havia alimento para todos, abrigo para os animais do campo e morada segura para as aves do céu em seus galhos fortes. Essa árvore, ó querido rei, és tu. Foste tu que cresceste e te tornaste grande e majestoso em todo mundo, porquanto o teu poder cresceu até alcançar o céu, e o teu domínio se estende até os confins da terra. E tu, ó majestade, viste também uma sentinela, o ser angelical que descia do céu e ordenava: derrubai a árvore e destrui-a, porém deixai na terra o resto do tronco com as raízes presos mediante uma cinta de ferro e de bronze. Deixai o tronco no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho que vem do céu e viverá com os animais selvagens até que se transcorram 7 anos ou períodos de tempo. Sendo assim, eis a interpretação do teu sonho, ó rei, e este é o decreto que Elá, o Altíssimo, expediu contra vossa majestade, meu senhor. Tu serás expulso do convívio com os seres humanos e viverás com os animais silvestres, comerás capim como os bois e serás molhado pelo orvalho do céu. Passarão 7 períodos de tempo até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos de todos os homens e os dá a quem quer e quando deseja. Todavia, a ordem para deixar o resto do tronco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será restituído quando reconheceres que os céus dominam. Portanto, ó querido rei, aceita o meu conselho, reconhece os teus pecados, abandona a maldade e passa a praticar a justiça e a exercer compaixão pelos carentes e necessitados. Talvez assim, de fato, continues a viver em paz e tranquilidade. Afirmo, pois, que tudo isso aconteceu comigo, o rei Nabucodonosor. 12 meses mais tarde, quando o rei estava caminhando pelo terraço do palácio real da Babilônia, comecei a meditar. Acaso não é esta a grande Babilônia que eu mesmo edifiquei para ser minha residência e capital do meu reino? Mediante a força do meu magnífico poder e para a glória da minha majestade? E o rei ainda estava balbuciando estes pensamentos consigo mesmo,
quando veio do céu uma voz que declarou: eis que esta é a tua sentença, ó rei Nabucodonosor. Toda a tua autoridade real te foi tirada. Serás expulso do meio dos homens, e a tua morada será entre os animais silvestres. Te alimentarás de capim como os bois, e passarão 7 tempos até que reconheças que Elá, o Altíssimo, tem todo o domínio sobre os reinos dos seres humanos e os concede a quem quer e quando deseja. E, naquela mesma hora, a palavra se cumpriu integralmente sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio dos seus e de todos os homens, e começou a comer grama na companhia de bois. O seu corpo passou a ser molhado pelo orvalho do céu, até que seus cabelos e pelos crescessem como as penas da águia, e as suas unhas como as garras das aves. Contudo, ao final daqueles dias, eu, Nabucodonosor, ergui os meus olhos aos céus e percebi que o meu entendimento havia retornado. E então comecei a bendizer Elá, o Altíssimo. Louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. A sua soberania, sim, é eterna. O seu reino, sim, permanece inabalável de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como bem lhe apraz com os exércitos dos anjos e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de se opor à sua vontade ou questioná-lo, dizendo: explica-te, por que ages assim? Sim, naquele momento voltou-me o bom juízo, e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado. E minha grandeza veio a ser ainda maior que em tempos passados. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos e verdadeiros, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância.